Bem, obrigada. Boa tarde. Estou no horário da missa, né, para passar aqui alguns conceitos. Enfim, o Pacto do Rio foi um projeto que começou há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, quando eu trabalhava no mercado financeiro e levei um tiro. Levei um tiro às 8 horas da noite, numa quarta-feira, em Ipanema. E naquele dia eu resolvi fazer alguma coisa pela minha cidade antes de desistir da minha cidade. E eu pensei que eu queria uma cidade mais segura e principalmente mais justa para os meus filhos, para os meus netos e para os filhos e netos daquele cara que me deu o tiro. Então, eu resolvi, enfim, me envolvi na campanha do Gabeira, na ocasião, e acabei virando secretária de Fazenda do Eduardo Paes. E passei 3 anos e meio na Secretaria de Fazenda. A gente fez uma gestão financeira muito eficiente, a gente conseguiu US$1 bilhão do Banco Mundial, reestruturou a nossa dívida, cortou 25% do valor presente da dívida, conseguiu economizar R$600 milhões, com que conseguiu investir em BRT e várias coisas. E hoje em dia, depois de 8 anos, eu sou uma pessoa assim, feliz por ter participado desse momento, mas muito frustrada, né? Então, eu acho que eu preguei um pacto. Depois da minha experiência na Secretaria de Fazenda, eu fui para o IPP, o Instituto Pereira Passos, que era responsável pelo projeto da UPP Social, de Desenvolvimento Urbano, Social e Econômico das Favelas. E, mais do que isso, o IPP também é um Instituto de Planejamento de Informação. E eu percebi a importância da gestão da informação, né? E essa, infelizmente, foi a agenda perdida. A agenda das favelas foi uma agenda que não evoluiu, foi um retrocesso gigantesco, essa administração, assim como a transparência da informação. Então, assim, eu acho que muita coisa foi feita, mas perto do que a gente poderia ter feito, eu me sinto muito frustrada, porque a gente teve uma oportunidade, eu acho que quase única, com o advento das Olimpíadas e todo o amor que existia por conta, assim, em torno do Rio de Janeiro, o movimento da sociedade civil, a gente perdeu a grande oportunidade de fazer do Rio o primeiro caso na América Latina de desenvolvimento sustentável, de uma cidade urbana com a complexidade, com os desafios. Não é fácil, muita coisa foi feita, não é fácil ser gestor público, assim, nosso sistema público é muito ineficiente. Então, assim, eu acho que a gente tem que reconhecer os avanços, mas realmente é uma frustração grande que a gente tenha chegado aqui nessa situação, com um país dividido, com uma cidade dividida, com um estado dividido, com um estado quebrado, né, com toda a possibilidade que a gente teve justamente de fazer desse movimento um caminho para o nosso desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem uma situação de violência voltando, né, e desafios muito grandes com relação à gestão municipal, que não vai ser uma ilha de prosperidade no meio de uma região metropolitana extremamente pobre, um estado quebrado. Então, os desafios aí para os Marcelos são gigantes. E aí, enfim, eu vou explicar um pouco do histórico do Pacto do Rio. Não é um projeto perdido, pelo contrário, a gente criou um modelo de propagação de rede e a gente está forte fazendo um pacto não global como eu queria, mas um pacto local em Manguinhos, porque, assim, eu não sou de deixar desafio pela metade e eu queria pelo menos fazer um caso de UPP social que desse certo. Então, a gente está fazendo um pacto local de Manguinhos, com base na Uniswan, e eu vou explicar isso lá no final dessa apresentação, mas, assim, é uma oportunidade muito boa ter 1 hora aqui para explicar para vocês. Todo mundo que eu converso, explico o pacto, fala, não, é muito complexo, são 6 partes, então é muito bom ter 1 hora para escrever, para contar para vocês a história do Pacto do Rio. Então, qual o propósito, né? Sempre tem assim o porquê, o que, como, né? Então, um pouco essa história que eu vou contar para vocês, qual o propósito do Pacto do Rio, né? Então, o propósito advém dessa minha experiência de 7 anos no governo,
vendo milhões de boas ações individuais acontecendo, como esse seminário lindo, maravilhoso aqui, e que não conseguem se conectar, se integrar para gerar a inclusão necessária, né? Nosso ponto fundamental é redução de desigualdade social, territorial, principalmente integração entre favela e asfalto, redução de desigualdades com relação a isso, para evitar violência, né? Então, a violência vem dessa polarização da desigualdade de oportunidades acima de tudo. Todos os estudos mostram isso. Então, o objetivo era aproveitar esse amor pelo Rio, né? Assim, a gente costumava dizer, nos últimos 7 anos, a gente ficou no fronte internacional. O Rio era prom queen. Todo mundo queria dançar com o Rio. Então, a quantidade de organismo internacional da ONU querendo fazer um projeto, querendo fazer alguma coisa com o Rio. Então, como é que a gente faz para juntar esse amor todo pelo Rio, conseguir integrar para gerar uma cidade? Começou o Pacto do Rio por uma cidade integrada e a gente começou a crescer e virou Pacto do Rio por uma metrópole sustentável, porque a gente começou a trabalhar com a Clarice, do ITDP, no ramo também de mobilidade, junto com uma rede internacional de soluções de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, um projeto que começou com um propósito de cidade e de inclusão social se transformou num projeto de metrópole e de desenvolvimento sustentável nos eixos de mobilidade, de integração, de inclusão social, e também de desenvolvimento sustentável com relação a toda a parte de bacias hidrográficas e governança. Então, assim, o que é o Pacto do Rio? O Pacto é uma PPP6, é uma parceria público-privada de 6 setores. Por que 6? Né? Assim, o título dessa minha palestra aqui é o Pacto do Rio, um exercício de gestão de redes e de design em 3 tempos. Né? Então, essa mandala de 6 poderes, né, os 6 P's que eu chamo, a gente já trocou de lugar várias vezes. Está aqui o Henrique, que está trabalhando comigo, o Rodrigo Pellegrino, que é o nosso diretor de produto, coitado, já trocou várias vezes esses P's de lugar. Porque, na verdade, o que eu falava era o seguinte: não, eu tinha um desafio, desenvolvimento de favelas, tinha um monte de gente querendo contribuir. Mas eu, quando cheguei no IPP, era eu no meio e os 6 P's jogando pedra, porque a população não gosta do que o setor público faz. O setor acadêmico, mais de esquerda, joga público no que o setor público faz, as ONGs também, o setor privado tenta fazer alguma coisa, mas não tem mobilidade da população, no dia seguinte que faz um investimento, a comunidade quebra. Então, assim, uma desintegração enorme entre os 6 poderes. E, na verdade, em geral, a gente fala de 3 poderes, né? Do público, do privado, da sociedade civil. Mas a população, principalmente, tem que se fazer representar. E ela não se sente representada pelas ONGs existentes. Então, uma pessoa, um setor privado quer fazer uma intervenção numa comunidade, aí chama uma ONG. Em geral, uma ONG que é grande, mas que não tem entrada e aceitação boa na comunidade, porque já cresceram. Tipo, aí tem os monopolistas de cada setor. Né? Então, assim, tem o Afroreg, tem a CUFA, que são grandes indústrias e que a população da base não se sente atendida. Né? Então, a gente tem coronéis em todos os poderes evitando que essa mandala gire. Então, assim, a população está embaixo, oprimida, mas clamando por participação. Os organismos internacionais estão querendo dar um choque de eficiência. Então, a ideia do pacto é juntar esse movimento de baixo para cima, bottom-up, que a gente chama, com esse movimento top-down de pressão dos organismos internacionais por maior governança, etc., e melhorar a eficiência do setor público, do setor privado, de uma forma a ter cooperação com um terceiro setor que tem um papel fundamental em termos de escalabilidade e entrada, e o setor de pesquisa. Então, eu brinco, gente, tanto faz para a esquerda ou para a direita, mas vamos fazer essa mandala girar.
né? Então, assim, com articulação entre esses poderes, e principalmente com informação, a gente tem que conseguir fazer essa mandala para girar. Porque o jogo é de soma positiva. Se a gente compartilhar a informação e fazer um modelo de planejamento integrado, todo mundo sai ganhando. Então, essa mandala mostra que o jogo é de soma positiva, cada um oferece alguma coisa e leva alguma coisa com esse modelo compartilhado. Enfim, só que só existe pacto, compartilhamento entre partes que querem pactuar. E, infelizmente, não foi o que aconteceu e o Pacto Global desandou, mas nada que matasse a gente e a gente não conseguisse levantar e fazer um pacto local. Enfim, então, o que o pacto quer? Né? Então, assim, eu sou economista, vou assustar todo mundo aqui com uma fórmula, tá? Mas, assim, eu fiquei muito tempo e nessa fórmula, eu fiz doutorado em economia, trabalhei 12 anos no setor privado, mercado financeiro, e 7 anos no setor público. E nessa fórmula eu resumo tudo que eu aprendi. Então, vou tentar explicar. Bem, o que a gente quer fazer? Né? O que assim, o setor público deveria fazer e o que eu queria fazer no pacto? Eu quero maximizar o valor presente da qualidade de vida da população humana que vive no Rio de Janeiro. Só que esse é um modelo de programação dinâmica que envolve o bem-estar humano de hoje até o infinito, de todo mundo que vive ou vai viver no Rio de Janeiro. E nessa fórmula, né, então a fórmula tem uma integral, que é de hoje até o infinito, e tem um produtório, que é o índice de qualidade de vida de cada território. Então eu estou dividindo o Rio de Janeiro em regiões. A gente tem 32 RAs. Então, eu estou pensando no modelo de desenvolvimento territorial, que é um pouco que todo mundo já estava conversando aqui. Se você vai no território, você consegue mais facilmente juntar essas forças progressistas que querem o desenvolvimento daquele território. Então, tem uma questão fundamental desse N, que são N comunidades, que querem se desenvolver. E tem uma questão também fundamental, que é produto, não é média geométrica. Então, a gente tem que penalizar pela desigualdade. Então, com essa fórmula, com o indicador de progresso social, que a Rede de Progresso Social e o IPP calcularam, a gente consegue estabelecer metas claras para as secretarias, para cada um desses territórios, e colocar o plano de meritocracia da prefeitura em função de quanto que cada um está agregando de valor para essa qualidade de vida de cada um dos territórios. E você tem você está sujeito à riqueza inicial e à produtividade do teu capital humano, do teu capital social e do teu conjunto de informação. Então, na verdade, o que a gente tem aqui tem uma luz aqui à frente. Você está sujeito a uma função de produção que depende do capital financeiro, do capital humano, do capital natural, né? A gente tem um capital natural muito grande, e do capital social. E do conjunto de informações, que a segunda linha ali daquela sujeito a, né? Aquele conjunto de informações. O que o pacto trabalha? O pacto trabalha principalmente no capital social. A gente tem capital financeiro, a gente tem capital humano, a gente tem capital natural. A gente não tem a governança, a gente não tem capital social. E no conjunto de informações, porque a gente não tem informação qualificada. Alguém sabe, era uma meta da prefeitura, controlar as áreas ocupadas por favela. Alguém sabe como é que foi? Não, eu também não sei. Alguém sabe qual é a situação do Fundo de Previdência da Prefeitura? Não, eu não sei, eu sou uma pessoa bem informada. Então, assim, a gente precisa principalmente melhorar a qualidade de informação que a gente tem sobre a gestão pública. Né? Então, o pacto prega, então, aquela parte lá de cima, os organismos internacionais, um fórum anual, que se compromete com metas. E que no ano que vem vai lá prestar contas para a sociedade com relação àquelas metas. Então, a gente fez o primeiro fórum na Associação Comercial em julho desse ano.
e eram acordos pela metrópole, e que a gente agora focou na comunidade de Manguinhos. E o fórum do ano que vem vai ser em junho, na Uniswan, e vai falar sobre prosperidade de favelas, que a gente está definindo um indicador de prosperidade para poder medir os impactos dos futuros governantes com relação à gestão e desenvolvimento das favelas. Então, tem o fórum, tem os escritórios de cidadania, que é um programa, e aí teve muito pensamento, muito estudo com relação a isso, que, na verdade, é um programa conjunto de formação de jovens e de desenvolvimento territorial. Então, tem uma agência local e promotores, agentes de cidadania, que são formados, são jovens multiplicadores de outros jovens. A gente conseguiu o recurso do Catu Seguros, que quer ter acesso a esses jovens e pregar a cultura de seguro para esses jovens. Eles não têm acesso a esses jovens. Então, o que a gente faz é um canal de acesso, uma preparação em cidadania desses jovens para que eles se tornem agentes multiplicadores. Agora, eu já estou fechando um projeto com a Secretaria de Meio Ambiente que quer ter guardiões do rio para diminuir os resíduos que são despejados na Baía de Guanabara. Então, a gente começa a trabalhar nesse conceito de 6 poderes de economia circular, de jogo de soma positiva. Tá certo? Então, a gente tem os escritórios de cidadania, que junta desenvolvimento territorial, uma agência local, junto com os promotores de cidadania. Né? E o portal do Cariocas, que é esse grande portal de informações, que a gente coloca todo o conteúdo do fórum, coloca os indicadores, então o portal que faz a conexão entre a base da operação local, e a nossa base vai ser a Uniswan, que é uma universidade de base popular que atende as comunidades de Manguinhos, Jacarezinho e o Alemão, então que está bem perto da operação. Tá? Então, essa é a base de informações que a gente vai construir um canal do YouTube, etc. Tá? E, enfim, eu montei uma ONG, que é o Cariocas em Ação, ao longo desse último ano, para organizar isso, mas, para conduzir o pacto, eu brinco que pagar imposto é caro no Brasil, mas prestar conta como ONG é mais caro ainda. Então, eu preferi criar, embora eu trabalhe com causas públicas, eu preferi criar uma empresa privada. Então, estou criando uma gestora profissional de recursos sociais, que é uma empresa privada, que vai gerir um fundo filantrópico, de uma ONG que já existe no mercado há muito tempo. Então, eu estou cada vez mais, assim, a minha área de interesse é desenvolver o mercado de capitais para causas socioambientais e de desenvolvimento urbano, com um padrão de controle, de governança exigido no mercado de capitais para investimento financeiro. Então, essa transição entre o mundo público, que eu trabalhei nos últimos anos, e o mundo privado, que eu trabalhei antes, e academia, avaliando tudo, que eu estou querendo fazer, através do pacto, através desse fundo que a gente está lançando. Tá? Então, assim, a gente já conseguiu, nesse último ano, fazer várias coisas. O Fórum de Sustentabilidade do Rio tem todas as informações, as palestras lá. Um dos nossos parceiros, Robson Borges, que é egresso de tráfico e é o diretor de favelas do Cariocas em Ação, foi aplaudido de pé durante 10 minutos, falando sobre reciclagem humana. Muito legal, está tudo lá, registrado. E o próximo, então, vai ser na Uniswan. Então, para esse fórum, a gente conseguiu recurso da Prefeitura, a Associação Comercial também foi um grande parceiro, e vários outros parceiros colaboraram para a gente conseguir criar esse Fórum de Sustentabilidade, acordos pela metrópole. Os escritórios da cidadania eu já expliquei um pouquinho também, é a base na Uniswan, o primeiro que a gente está montando, que a gente agora conseguiu o recurso da Coca-Cola para esse fundo, para desenvolver o IPF, e a gente já conseguiu o recurso do Catu Seguro para financiar os agentes. Então, com isso, a gente já está colocando a mandala do Pacto Local de Manguinhos para girar. Tá, então, os agentes, eu já falei, esses daí são os agentes. O Rick está aqui? Não. O Rick deve estar aí, da Design Thinking. Ali a foto dele, ele e os 10 agentes, dando aula de Design Thinking, com que os agentes de cidadania passaram a se auto-intitular promotores da cidadania. O Rick
da Design Thinking fez o logo. Pena que eu não tenho aqui para mostrar. Não sei se tem um vídeo. Tem, Henrique? Não, né? Então, são eles trabalhando já. A gente conversando com todas as associações de moradores lá. O portal, então, é esse fórum. E, enfim, quem somos? Somos uma rede de propagação, somos um conjunto de instituições envolvidas com esse projeto. Então, Cariocas em Ação, que é essa ONG que eu criei, eu sou presidente, Viviane Mosé é vice-presidente. Então, a nossa porção voluntária que está implementando esse pacto local de Manguinhos. A Unisul é a nossa base acadêmica. A gente tem a Fortiori, que é o Maurício Blanco, que vai criar esse IPF. A Usina Pensamento, que é a empresa da Viviane Mosé, que monta toda a parte de comunicação. Esse loginho aqui embaixo é o logo da usina, a gestora de recursos que eu estou criando. O IEG é o nosso parceiro do curso de formadores de opinião, dos promotores de cidadania. O IEG é a segunda maior empresa de capacitação independente do Brasil, só está atrás da Dom Cabral. E a Pronatura é a nossa ONG de desenvolvimento local, que tem experiência no mundo inteiro. Em Marajó, estão fazendo um projeto lá de desenvolvimento de comunidades locais. Tá? Então, a gente montou um time, somos Cariocas em Ação, e essa ONG a gente trabalha por projeto, né? Então, a gente criou aí, não sei se vocês perceberam, mas tudo parte do mesmo design, né? Então, o Pacto do Rio é aquela ideia inicial de juntar o amor às conexões. Dessa mesma rede, a gente se abraça e cria o Cariocas em Ação. E agora o terceiro momento do pacto, é o Pacto Local de Manguinhos, com gestão profissionalizada desse fundo, através da usina, que faz esse modelo de gestão em rede, que é até uma foto do azulejo da minha casa, que está tatuado, por um acaso, nas costas do meu filho, e que eu, olhando assim, falei assim, é a solução, e é o modelo de propagação que a gente vai patentear, enfim, é um modelo de propagação de rede para garantir que as redes estejam integradas e suficientemente coesas. Né? Então, o próximo passo nosso é calcular o IPF, que é baseado nesse indicador de progresso social, que vai muito além do PIB, que mede necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidade. A gente quer ter um indicador que meça resultado e não cobertura, e com uma frequência suficientemente rápida para que a gente responda e avalie com precisão e informação qualificada a gestão pública. Então, esse é baseado nessa rede de progresso social, mas a gente quer ser mais rápido. Então, a gente vai criar nosso próprio indicador e vamos patentear, registrar, etc. Tá? Então, essa é a proposta do pacto, estamos na terceira fase, e eu convido todo mundo para o seminário de prosperidade de favela, vai ser dia 17 e 18 de junho, lá, 17 e 18 de novembro, na Uniswan. E fiquem ligados, somos uma rede em constante evolução, aberta e que precisa da participação de todo mundo. Esse é o modelo do azulejo e que a gente fica construindo. E, assim, é muito importante... não dá para ver nada. Fugiu totalmente, assim, fica mais difícil ainda. Mas o importante é que você tem um líder no meio, é um conjunto de 1 mais 6, 1 mais 6, 1 mais 6, que se articula, e é muito importante, nem todo mundo é líder, tem pessoas que são técnicas, que são importantes para fazer a mandala girar, mas que não são necessariamente lideranças, e assim, eu sou disléxica, então dislexo não trabalha com cartesiano, então trabalha com algo como isso, que te permite pensar 3 dimensões, integração de circuitos, enfim. É a minha base de trabalho, eu imprimo um monte de folhinha e fico rabiscando todo dia de manhã, que nem uma maluca, para a gente tentar fazer esse projeto decolar. Então, era isso, estou disposta a qualquer pergunta, enfim. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, Luciano.